e tá no meu computador aqui e não vai, não sai do lugar, não sei por qual motivo, mas foi bem difícil. Eu estou tentando aqui desde 18h30, não abre e não sai do lugar, mas a gente vai tentar fazer uma aula mais interativa. Então, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem ir perguntando ao longo da aula, fiquem à vontade, tá bom? Então, pode ir passando, Luanda, para as próximas páginas aí. Eu pedi para ela compartilhar o caderno do paciente, que é o que nós utilizamos lá no ambulatório de fibrose cística, porque eu vou usar bastante as figuras que tem nele, para que vocês entendam melhor um pouquinho sobre a doença, tá? Pode passar, até a parte aí da genética. Pode ir. Aí, lá em cima. Passou demais. Sobe mais um tiquinho. E se você quiser aumentar um pouco, por favor. Então, como eu falei, meu nome é Kelly, eu sou enfermeira do ambulatório de fibrose cística do Hospital da Criança de Brasília. Então, nesse ambulatório nós atendemos crianças, né? Até os 19 anos nós fazemos esse atendimento. Pode descer um pouquinho, Luana, porque a gente precisa da figura aí da genética. Isso, obrigada. Então, o ambulatório de fibrose cística, ele já funciona no HCB há alguns anos. Trata-se de um ambulatório interdisciplinar. Então, a nossa equipe é bem grande. Nós temos pneumologista, gastro, eu que sou enfermeira. Nós temos farmacêutica na equipe, fisioterapia, nutrição, psicologia e também o serviço social, atendendo em conjunto nesse ambulatório. Atualmente, nós temos em atendimento 100 pacientes nesse ambulatório de FC, sendo que dos 100 pacientes, nós temos 70 crianças com diagnóstico de fibrose cística. E o restante dos pacientes são pacientes com algumas pneumopatias específicas, e dessas pneumopatias, dentre essas, nós temos alguns pacientes com um teste do suor duvidoso, que a gente vai chegar um pouquinho mais à frente aí para falar sobre o teste do suor. Tá bom? Então, esse ambulatório interdisciplinar, ele atende a 70 crianças, né? Na verdade, a 100 crianças nesse ambulatório de FC. E sobre a dinâmica do atendimento, o paciente chega na recepção do hospital, pega uma senha no totem. Na recepção, é colocado uma máscara no paciente, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E a gente também coloca uma pulseirinha lilás para identificar que esse paciente tem fibrose cística. E aí o atendimento é feito em conjunto com toda a equipe. Então, o paciente ele é alocado nos consultórios e é a equipe que roda, porque esses pacientes não podem ter contato entre eles, tá bom? E a gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre isso. O atendimento é realizado em conjunto, né? Porque nós somos uma equipe interdisciplinar. E no dia do atendimento, o paciente ele faz coleta de cultura, que a gente vai conversar também um pouquinho mais para frente de como é realizada, como é feito esse exame, e também espirometria, que é um exame para medir a função pulmonar do paciente. Nós fazemos um checklist para que todos os pacientes passem por todos os profissionais da equipe, e ao final do atendimento é realizada uma desinfecção nessas salas, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa doença que se chama fibrose cística, né? Então, o que é essa doença? A fibrose cística ela é uma doença genética, autossômica e recessiva, como vocês podem ver na imagem acima, tá? A mãe porta uma mutação da doença e o pai porta outra mutação. A cada gestação, esse casal tem 25% de chance de ter um filho com fibrose cística. Então, se tiver mais filhos, na verdade, a cada gestação tem 25% de chance de ter. Quem porta somente uma mutação não desenvolve a doença. A mãe é portadora de uma mutação, o pai é de outra, mas não desenvolve. A criança fibrocística herda as duas mutações e por isso a doença. Pode ir passando, por favor, para a próxima imagem. Essa, a outra. Pode descer um tiquinho.
Isso. Então, o que que essa doença ocasiona? A fibrose cística, ela é uma doença que ocorre, onde ocorre uma alteração nos canais de cloro no organismo do paciente, e aí, onde existem células produtoras de muco, ocorre um muco mais espesso, tá? Então, como vocês podem ver aí na imagem, a gente tem do lado esquerdo da tela um canal de cloro normal. Aí é onde tem a proteína CFTR. Do lado esquerdo é um canal de cloro normal, por onde os eletrólitos entram e saem de maneira adequada, e do lado direito a gente tem um canal de cloro alterado. Então, esse canal de cloro alterado faz com que as células produtoras de muco produzam um muco mais espesso, tá? E como as glândulas exócrinas estão presentes na pele, né, no aparelho respiratório, no intestino e também em outros locais, vai ocorrer esse muco um pouco mais espesso. Então, pode descer mais um tiquinho, por favor, Luan? Acho que é a Júlia, né, que está passando. É a Júlia. Obrigada, Júlia. Então, aqui a gente tem o trato respiratório e o trato gastrointestinal do paciente. Então, guardem essa imagem, mas eu vou subir um pouquinho, porque aqui não fala da face. Mas falando sobre a face, nós temos na face também células produtoras de muco. Então, é um paciente que ele vai ter um muco mais espesso também na face. Então, ele fica mais suscetível a sinusites de repetição, pólipos, né? Porque aqui na face a gente tem também muco. Descendo um tiquinho mais, nós temos o pulmão. Então, em pacientes com fibrose cística, pode deixar na imagem do pulmão. Em pacientes com fibrose cística, esse paciente ele apresenta um muco mais espesso. Então, esse muco mais espesso vai fazer com que o paciente tenha mais propensão a invasões bacterianas. Então, por isso que é coletada a cultura, né, de orofaringe para os pacientes pequenininhos, então é realizado um suave de orofaringe, e para os pacientes maiores a gente faz uma cultura de escarro. Então, dentro da fibrose cística, nós temos algumas bactérias patogênicas, né? Então, nós temos os estáfilos, né? Então, nós temos hoje estáfilo resistente à metilcilina, que a gente apelida gentilmente de MRSA, né? Ou MRSA. E quando o paciente isola essa bactéria, a gente precisa de fazer o tratamento. Nós temos também a Pseudomonas aeruginosa, que é uma bactéria patogênica para fibrose cística, e ao mesmo tempo também ela é muito comum. Ela pode causar danos no pulmão. Então, uma das nossas metas para o paciente é adiar as colonizações respiratórias, o tanto que a gente conseguir, porque ele precisa, essas bactérias no pulmão, elas podem causar um dano, né? Nós temos também a Bucodéria cepacia, Stenotrofomonas maltophilia, que são bactérias patogênicas para pacientes com fibrose cística, tá? Descendo um pouquinho mais, nós temos ali o estômago, né? E também o pâncreas. Os pacientes mais graves, eles cursam com insuficiência pancreática. Então, o pâncreas nós temos duas atividades, né? Atividade endócrina e atividade exócrina, certo? Acho que está aparecendo algumas notificações aqui. Só um pouquinho. Eu achei que fosse alguém falando aqui no bate-papo. Então, no pâncreas, como nós temos as atividades exócrinas do pâncreas, o paciente ele não produz as enzimas necessárias para a digestão dos alimentos e das gorduras. Então, é um paciente que ele pode apresentar quadros de esteatorreia, né, perda de gordura aí pelas fezes, ele pode cursar com desnutrição também. E é isso, as mutações mais graves, o paciente faz uma insuficiência pancreática, né? Além disso, o muco muito espesso e muito acumulado no pâncreas vai obstruir os canais do pâncreas e vai impedir que as enzimas digestivas cheguem no intestino do paciente e auxiliem na digestão dos alimentos. Por isso que ele faz essa
pode fazer essa desnutrição. E aí, como consequência, é um paciente que pode apresentar fezes volumosas, fezes mais amolecidas, com isso pode ter mau cheiro, né? E também, como eu disse para vocês, a perda de gordura. Pode ter dor abdominal, mais flatulência, né? E, em consequência, aí pode desenvolver osteopenia, osteoporose, ossos fracos, e também um edema por deficiência das proteínas. Além disso, pode cursar com pancreatite e também diabetes relacionada à fibrose cística, tá? E aí, também, como atividade do pâncreas, nós temos a atividade endócrina. Então, o paciente também pode desenvolver uma diabetes relacionada à fibrose cística, que não é classificada como tipo 1 nem tipo 2, se chama DRFC, diabetes relacionada à fibrose cística, porque esse pâncreas parou de funcionar e aí ele acaba desenvolvendo lá na fase da adolescência diabetes relacionada à fibrose cística, tá bom? Descendo um pouquinho mais aí, né, ainda aí falando da imagem que vocês estão vendo, nós temos o intestino e o paciente com fibrose cística, esse muco muito espesso também pode provocar obstrução intestinal. E por isso que a gente fica tão atento se o bebezinho RN eliminou mecônio nas primeiras 24 horas de vida. Porque quando o paciente faz uma obstrução intestinal, quando é RN ainda, uma das primeiras opções que a gente pensa como diagnóstico diferencial é fibrose cística. Então, se vocês pegarem por aí algum pacientezinho, bebê, que fez obstrução intestinal ilio-meconial, a gente precisa de estar atento, porque pode ser fibrose cística, tá? Além disso, ele pode fazer síndrome da obstrução intestinal distal, que é DIUS, constipação e também prolapso retal. Como o pâncreas não funciona bem, esse paciente pode ter dificuldade de ganho de peso, né? Deficiência de vitamina, e lembrando lá das vitaminas lipossolúveis, que é A, D, E e K, como esse paciente tem uma dificuldade na absorção das vitaminas, ele também pode fazer deficiência de vitamina K. Então, pode fazer quadros hemoptoicos, pode fazer quadro de epistaxe, então a gente tem que estar sempre atento, tá? Pode descer um pouquinho, por favor? Isso, pode deixar aí. A gente está falando aqui do pâncreas, né? A imagem está tão pequenininha, mas dá aí para ver. Deixa eu ver aqui sobre o pâncreas, se faltou algo que a gente não falou. E o paciente pode ter uma má absorção dos nutrientes, né? Então, é um paciente que a gente sempre vai querer um aporte calórico um pouco maior. Muitos pacientes, a gente não consegue dar a quantidade que ele necessita de caloria dia por via oral. Então, é um paciente que a gente vai precisar de complementar a dieta ou por GTT ou por uma sonda nasogástrica, nasoentérica, tá? Pode descer onde fala como é realizado o diagnóstico de FC, por favor, Júlia. Deixa eu ver se aqui tem a página. Abri junto aqui com você. Isso. Então, como é o método de entrada desse paciente no nosso ambulatório de fibrose cística, né? A fibrose cística, ela é uma doença hoje contemplada no teste do pezinho. Então, todos os casos de alteração para IRT no teste do pezinho, que é a tripsina imunorreativa, elas chegam no hospital de apoio, as coletas são realizadas nas secretarias, né, nos hospitais e nos centros de saúde. Esse cartãozinho vai lá para o hospital de apoio, e o hospital de apoio destina algumas doenças para o Hospital da Criança de Brasília. Então, lá no HCB, a gente recebe as alterações de IRT, que estão contempladas no teste do pezinho, né? Que é a tripsina imunorreativa que eu falei para vocês. Nós recebemos as hemoglobinopatias, hipotiroidismo congênito. Agora entrou mais duas doenças, que é AME e SCID, que é imunodeficiência.
Então, os casos com alteração para IRT chegam lá para a enfermeira da fibrose cística, que sou eu, e aí eu solicito o teste do suor, que hoje é o exame ouro, para diagnóstico de fibrose cística, tá? Então, o método de entrada no HCB é pela triagem neonatal, através do teste do pezinho, com alteração para tripsina imunorreativa. Pode vir também por parecer interno, algum paciente que está sendo atendido lá em outra especialidade, e também por parecer externo, parecer especializado, e alguns pacientes que são atendidos, por exemplo, em consultórios particulares, por pediatras, o pediatra suspeita da doença de fibrose cística, e aí pode encaminhar para a gente, onde é realizado o teste do suor. Se positivo, a gente agenda uma consulta no nosso ambulatório de fibrose cística. Então, hoje, a fibrose cística é contemplada no teste do pezinho, com essa alteração de IRT, e aí o exame ouro, como eu disse para vocês, é o cloro no suor. Então, o HCB faz o exame de cloro no suor, que hoje é utilizada uma técnica que se chama cloridrômetro. E aí a gente tem alguns valores de referência aí que vocês estão vendo acima para o teste do suor. Então, na fibrose cística, o paciente ele perde cloro pela pele. Então, por isso que a gente dosa a quantidade de cloro que tem no suor da criança. É colocada uma plaquinha de pilocarpina na pelezinha do bebê, onde induz o suor, a gente coleta o suor do paciente e verifica a quantidade de cloro que tem nesse suor. Então, aqui no valor de referência que vocês estão vendo aí, o normal é menor que 29 mmol, intermediário entre 30 a 59 e alterado acima de 60 mmol por litro, tá? Pode descer um tiquinho, Júlia? Onde tem a imagem de como é realizado, pode descer mais um pouquinho, é a próxima página, por favor. Isso, aí mesmo. Então, o teste do suor é feito dessa forma aí, que é pela técnica de condutividade, e é colocado como se fosse um relógio na pele do bebê, onde é induzido o suor, que vai para o laboratório, e aí é feito o exame lá no HCB. Se tiver maior que 60 mmol ou nos valores intermediários, a gente já consegue atender esse paciente, marcar uma consulta para dar o seguimento pela nossa diretriz, pelo nosso hospital. Aqui em Brasília tem um local particular que faz o teste do suor, mas é por uma outra técnica que se chama... não vou lembrar o nome agora, daqui a pouco eu falo para vocês. Mas é uma outra técnica que tem mais uma intervenção manual, tá? Então, hoje, o teste mais confiável é pelo método de cloridrômetro, que é o que a gente faz lá no HCB, que tem menos intervenção manual. Antigamente, induzia-se o suor na pele do bebê, pesava a gaze antes e depois do teste. Então, essa técnica tem muito mais intervenção ali manual, tá? Qual é o melhor método? É o que nós temos, que é o por cloridrômetro, tá? Pode passar. Pode indo, mais um pouquinho. Pode descer mais um pouquinho. Pode deixar aí, que aí todo mundo vê esses nomes aí. Então, hoje, como que funciona o tratamento? Pode subir um pouco. Acho que é porque a internet demora um tiquinho para atualizar. Sobe um pouquinho. Aí, pode deixar aí, na abordagem geral e medicamentosa. Então, hoje o tratamento para fibrose cística, ela consiste, primeiro, na região da face, a gente precisa que o paciente, na medida do possível, faça lavagem nasal, de acordo com a orientação da equipe, a quantidade e o método de lavagem,
porque o método de lavagem nasal, em grande volume, baixo fluxo e mais volume e menos pressão, né? Como vocês já devem ter ouvido falar, naquele método de garrafinha, né? De acordo com a orientação da equipe, porque esse método de fazer lavagem nasal vai fazer com que esse paciente tenha menos sinusites de repetição, tá? Descendo um pouquinho mais para o pulmão em relação ao tratamento, o tratamento consiste em terapias inalatórias, né? Hoje a gente utiliza a medicação que chama alfa-dornase e também salina hipertônica. A salina hipertônica é como se fosse um soro fisiológico mais salgado numa concentração maior, que vai fazer com que o paciente consiga hidratar essa secreção que está no pulmão. E a alfa-dornase também tem essa mesma função de hidratar as secreções. Já no diagnóstico, eles são ensinados pela nossa equipe de fisioterapia a fazer métodos e técnicas para conseguir eliminar a secreção do pulmão. Então, à medida que o paciente vai crescendo, a gente vai fazendo alteração das técnicas de fisioterapia, que é realizado pela nossa equipe de físio, e aí que tem esse intuito de mobilizar a secreção realmente do pulmão, porque ele tem a secreção muito espessa. Então, consiste em medicação inalatória com nebulização e também fisioterapia respiratória. E como é um paciente que tem muita facilidade a ter bactérias no pulmão devido ao muco muito espesso e acumulado no pulmão, é muito importante que a gente faça educação em saúde para que as famílias e que para os pacientes, na medida do possível que vão crescendo, para que eles aprendam a higienizar os equipamentos inalatórios da forma adequada. Então, a gente tem todo o material para educação em saúde, onde a gente ensina o paciente a fazer a higienização do nebulizador. Eles usam também um aparelho chamado shaker, que ajuda a mobilizar a secreção do pulmão. Então, a gente quer que eles lavem os aparelhos de maneira adequada para que não tenham invasões bacterianas, tá? A alfa-dornase, que é essa medicação que vocês estão vendo aí, onde está na tela, ela é prescrita a partir dos 6 anos para pacientes com fibrose cística, que é o que está descrito na bula. Mas, dependendo do nível de gravidade, de acometimento pulmonar, a gente faz a prescrição um pouquinho antes, tá? E aí, conforme vocês estão vendo aí que eu falei para vocês, a gente ensina as técnicas de fisioterapia respiratória. Então, é um tratamento muito extenso e que precisa muito da adesão do paciente e da família. Então, é algo que a gente trabalha todos os dias, né, com o paciente em relação à adesão ao tratamento, para que ele tenha melhor qualidade de vida. A fibrose cística é uma doença progressiva. Então, cada vez que esse paciente faz uma exacerbação pulmonar, que é como se fosse uma pneumonia, uma piora aí pulmonar, que aumenta a secreção, ele tem uma facilidade de diminuir a função pulmonar. Então, a gente quer que ele cada vez exacerbe menos. E aí, para que ele não tenha muitas exacerbações, que são essas pioras da parte pulmonar, ele precisa de aderir. Então, por isso que a gente fala tanto sobre higiene brônquica desse paciente. Então, ele precisa de tossir de maneira eficaz, ele precisa de fazer a fisioterapia para retirar as secreções do pulmão, para que ele não tenha uma progressão rápida da doença, tá? Pode descer mais um tiquinho. Pode descer. Isso, tá bom aí. Aí no segundo parágrafo a gente está falando em relação à segregação dos pacientes. Alguns pacientes, eles colonizam com as bactérias que são patogênicas. Hoje, a bactéria mais comum que a gente tem de paciente colonizado é a Pseudomonas aeruginosa. Então, o ambulatório funciona na terça e na quinta. Então, na terça-feira, a gente faz o atendimento
dos pacientes colonizados e na quinta-feira os pacientes não colonizados, porque a gente tem esse cuidado de segregar, né? De que eles não se misturem entre eles para que não troquem bactérias entre eles. É por isso que tem aquele filme que chama 5 Passos de Você, porque eles precisam de manter uma distância entre eles para que eles não peguem bactérias um do outro. Por mais que seja a mesma bactéria, por exemplo, na terça é atendido vários pacientes com colonização por Pseudomonas aeruginosa, mas podem ser cepas diferentes, por isso que a gente tem esse cuidado da segregação desses pacientes, né? Além disso, algumas bactérias que eles colonizam precisa de fazer através de antibiótico inalatório, o tratamento, né? A Pseudomonas é uma delas. A gente trata com tobramicina inalatória ou colistimetato inalatório junto com um antibiótico oral, caso o paciente tenha uma piora, esteja com uma exacerbação ou uma piora significativa, a gente associa um antibiótico oral junto. E dependendo do nível e dependendo do estado do paciente, é necessário fazer internado essa antibiótico terapia, tá? Desce um pouquinho mais. Tá bom aí. Obrigada. Sobre as enzimas pancreáticas, né? Que eu não falei anteriormente, já até passou, mas eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Os pacientes com insuficiência pancreática, a gente precisa de fazer enzima pancreática que é feito por via oral. Então, esse paciente com insuficiência pancreática, a gente verifica a insuficiência pancreática através do exame de elastase fecal e de gordura fecal também. É feito um cálculo para que a gente consiga administrar essas enzimas para esse paciente. Mas em todas as refeições, o paciente precisa de tomar enzima pancreática. Então, imagina que a gente faz 6, 7 refeições. Então, todas as vezes que o paciente tem uma refeição com gordura, ele precisa de tomar enzima pela boca. Então, é um tratamento bem difícil, né? Assim como toda doença crônica, a gente tem esse problema aí relacionado à adesão, porque ele, em todas as refeições, precisa de tomar enzima pancreática e, além disso, tem todas as outras coisas, inalação, às vezes 2 inalações por dia, com fisioterapia respiratória, é um paciente que tem tosse crônica, né? Alguns pacientes com um pouco mais de gravidade, eles já apresentam desconfortos respiratórios, né? Alguns pacientes precisam também de usar oxigênio, porque já tem uma deterioração aí da função pulmonar, então é um tratamento muito árduo e a gente precisa de ter muita parceria com a família e com o paciente para que a gente continue tendo boas adesões, né? Além disso, é Kelly, feito... Oi, Júlia. eu fiquei com uma dúvida em relação a essa questão das enzimas pancreáticas, porque eu não entendi a relação da comida com a fibrose em si. Eu não Entendi. consegui compreender. Tá. O paciente com fibrose cística, os que têm insuficiência pancreática, eles têm insuficiência da parte exócrina do pâncreas. Então, lembra que o pâncreas, ele libera as enzimas necessárias para a digestão dos alimentos, certo? Então, se é um paciente que vai comer, ele precisa de tomar enzima para que o corpo faça a digestão para que quebre o alimento de forma adequada. Entendi. Conseguiu pegar? Consegui. Agora ficou bem claro. Obrigada. Então, tá bom. E aí, com todo esse tratamento bem árduo do paciente, né? Que requer muita disciplina da família e disciplina dos pacientes. Então, a gente precisa de ter muita parceria e estar muito junto da família, né? Como equipe interdisciplinar. Eu queria só falar algumas coisas em relação às idades dos pacientes. Então, dentro da fibrose cística, a gente tem alguns marcos aí em relação ao tratamento, né? Então, cada paciente ele é tratado
por sua individualidade e dependendo do nível de instrução da família, a gente faz alguns materiais diferenciados de acordo com o paciente, de acordo com a família, né? Então, do 0 aos 2 anos, pensa assim, vamos imaginar um bebezinho que acabou de ser diagnosticado com fibrose cística, só mama no peito. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Os pacientes com fibrose cística, eles perdem cloro na pele, lembra que eu falei no início da aula? Então, como eles perdem cloro na pele, a gente precisa de fazer reposição de sal pela boca. Então, vamos imaginar um bebezinho que diagnosticou fibrose cística agora, e aí a equipe já chega para a mãe e fala, olha, a partir de hoje a senhora vai ter que dar sal para a criança, água e sal. Imagina como é que essa família recebe isso, então bem difícil. A gente faz um cálculo de milha equivalente de sal por quilo para o paciente, né, com fibrose cística, e aí o bebezinho a gente já começa ali com 1 grama, 2 gramas de sal. Imagina que uma tampinha de caneta Bic, daquela normal canetinha Bic, tem 1 grama de sal. Imagina uma mãe que acabou de receber um diagnóstico de fibrose cística do seu filho, o menino só mama no peito, e aí a gente fala, olha, a partir de hoje a senhora vai ter que dar uma tampinha de caneta Bic de sal para sua criança, né? Então, bem difícil, a gente trabalha muito em parceria com as famílias, tentando explicar o motivo do bebê ter que tomar sal, do motivo do bebê ter que tomar enzima pancreática. E aí a enzima pancreática, ela tem um tempo de ação aí de 40 minutos. Então, de 0 a 2 anos, a gente tem um desafio muito grande com essas famílias, que é de organizar a mamada. Então, a gente tenta organizar o padrão de mamada dessas crianças para que ele mame no período de 3 em 3 horas, né? Dependendo do caso do paciente, porque a gente precisa de dar enzima aí para esse paciente que tem um tempo de ação de 40 minutos. Então, se é um bebezinho que fica ali mamando de hora em hora, eu vou dar enzima de hora em hora? Não pode, porque a gente precisa de fazer um cálculo de enzima por dia. Então, a gente precisa de organizar essas mamadas, precisa de dar sal e água, já quando o bebezinho é diagnosticado com fibrose. Então, é um desafio, né? Só para contextualizar um pouquinho e contar um pouquinho da nossa experiência, há 2 meses nós recebemos, não, 2 meses não, 1 mês mais ou menos, nós recebemos um bebezinho que veio pela triagem neonatal, olha a história. São 2 mães, né, que inseminaram um sêmen de um banco de espermatozoide fora do Brasil. Elas não se atentaram que o doador do esperma, né, a pessoa que doou o espermatozoide tinha o gene da fibrose cística, e a mãe que recebeu, ela não sabia que tinha o gene da FC. E elas inseminaram um bebê com FC. Então, imagina a loucura que foi tudo isso, né? Então, é um desafio diário, todos os dias, acolher essas famílias e dar o melhor suporte possível para elas. Então, é isso, do 0 aos 2 anos, como os bebês, principalmente os bebês, perdem muito sal pela pele, então eles têm muito risco de desequilíbrio hidroeletrolítico. E aí eles podem fazer uma condição que a gente chama de síndrome da perda salina, ou pseudobarter, porque perdem eletrólitos pela pele. E aí é bem complicado, porque alguns eletrólitos, como eu acho que vocês já devem alguns ter estudado sobre isso, alguns eletrólitos a gente só pode fazer com o paciente monitorizado, e muitas vezes essa monitorização precisa de ocorrer dentro de uma UTI. Então, a gente precisa de tomar muito cuidado em relação à perda salina desse bebezinho, porque se perde sal pela pele, ele pode desidratar. Então, só para contar mais um caso aqui legal para trazer para vocês, há 1 ano mais ou menos, nós recebemos um caso da triagem neonatal, e aí esse bebezinho, eu tinha marcado o teste do suor que ia acontecer mais ou menos em 1 semana, seguinte ao dia que eu fiz contato com a mãe. Era um bebê que nasceu, recebeu alta, foi para casa, e aí o teste do suor, o teste do pezinho veio para mim, né? E aí, quando eu entrei no prontuário da secretaria, que é o TRECARE, esse bebezinho estava internado no HRT. Quando eu olhei a evolução, que eu bati o olho, estava lá, desidratação.
Falei, gente, tem muito cara de ser fibrose cística. Bebezinho desidratado, sem perdas aparentes, se não tiver vômito, não tiver diarreia, já pode ligar o alerta, que pode ser fibrose cística, né? E como ele tinha uma alteração no teste do pezinho, e aí a gente fez contato lá com a equipe do HRT, a gente pediu para, o bebê estava internado por desidratação, a gente pediu para ir para o HCB, para a gente manter o acompanhamento por lá, e confirmou fibrose cística. Era um bebê que estava desidratado, enfim. Então, a gente precisa de ligar o alerta aí do 0 aos 2 anos por esse risco de desequilíbrio hidroeletrolítico do paciente bebê que não tem perdas visíveis e aparentes, ou porque alguns bebês, principalmente os prematuros, eles têm essa dificuldade de ganho de peso, né? Mas a gente sempre tem que estar atento, tá bom? E aí, a partir dos 2 aninhos, a gente já começa aí, a partir dos 2, na verdade, até os 2 anos, a gente faz coleta de sódio urinário para ver a quantidade de sal que ele está ingerindo, se ele. A forma da gente medir através do sódio urinário, onde é coletado o exame de urina. Então, do 0 aos 2 anos, nosso foco é muito sobre síndrome da perda salina. A gente tem que ficar muito atento. Então, são 2 coisas, né? O risco de desidratação do 0 aos 2 anos e também essa parte nutricional que a gente precisa de estar muito atento, porque como é diagnóstico recente, a gente tem que estar mais próximo dessas famílias, né? E aí, crescendo um tiquinho mais, os meninos aí, chegando na fase pré-escolar, a partir daí dos 4 aninhos, a gente também fica bastante atento no período, principalmente aí da sazonalidade, né? Para as crianças com fibrose cística, no período de sazonalidade, eles sofrem muito, e quando começam a idade escolar, porque ficam pegando vários vírus aí um atrás do outro. Então, se é uma criança que acumula muito catarro, que tem um muco muito espesso aí no pulmão, pega uma gripe, um resfriado, um vírus desse qualquer, né, as influenzas que estão super circulando aí, eles têm maior risco de fazer uma piora clínica, né, porque por conta do muco muito acumulado. Então, a gente precisa de ficar muito atento. O HCB hoje não dispõe de pronto-socorro, então eles vão para secretarias, para os hospitais que atendem, né, em pronto atendimento, e caso necessite internar, é solicitada a internação lá para o Hospital da Criança, tá bom? E chegando um pouquinho mais para frente aí na fase da adolescência é outro desafio, porque a gente teve o desafio desde o diagnóstico até os 12 anos para ensinar para os pais sobre a doença, né, sobre o tratamento, e aí a gente encontra com outro desafio, que é mostrar para o adolescente, né, para a criança ali que está entrando na adolescência, a importância dela fazer todo o tratamento, que não é fácil, né? Várias inalações ao dia, tomar enzima, tosse crônica, então bem complicadinho. E um pouquinho mais aí à frente, quando eles vão para o período de transição para os adultos, que é ali a partir dos 16 anos, a gente tem mais um desafio, porque ele está acostumado ali com toda a equipe da PED, pegando na mãozinha, dando suporte, de repente eles se veem sendo donos do tratamento. Então, mais um desafio, né? Nós temos bastante interação com a equipe dos adultos lá do hospital de base, onde a gente faz a transição dos cuidados para a fase adulta, e aí essa transição precisa de ser muito suave, porque eles que estão acostumados a vida inteira aí com o Hospital da Criança, que tem um monte de bichinho, tem a tia que pega na mão, tem trenzinho lá no hall, e de repente eles vão para o hospital de base, que a equipe, a composição da equipe é a mesma da nossa lá do centro pediátrico, mas aí chega lá no hospital de base, toda essa questão aí de mais de hotelaria, né, dos adultos, nem sempre a equipe tem a mesma paciência ali de explicar com desenho, então é mais um desafio que a gente encontra, né? E agora, subindo aqui, falando aqui do Ivacaftor, Lumacaftor que tem aí, hoje, esse ano,
nós tivemos uma coisa muito importante na fibrose cística, que foi muito importante, muito significante na vida dos pacientes, que foi a incorporação da terapia tripla no SUS, né? Então, dos 70 pacientes que a gente tem hoje no ambulatório, nós temos 34 pacientes elegíveis à terapia do Trikafta, que é uma terapia tripla. O que essa terapia vai fazer, né? Ô, Júlia, você consegue subir um pouquinho lá para aquela imagem do canal de cloro lá em cima, por favor? Isso, obrigada. O Trikafta é uma medicação que ela vai fazer com que esse canal de cloro volte a funcionar. Então, é quase um milagre assim, na vida dos pacientes, porque ele faz com que o canal de cloro ali volte a funcionar. Então, nós temos 34 pacientes elegíveis. Dos 34, nós tínhamos muitos pacientes graves. Eu acho que nós tínhamos mais ou menos uns 4 a 5 pacientes em estado de terminalidade, né? A gente já fazendo cuidados de fim de vida com esses pacientes. Então, pacientes que tinham zero qualidade de vida, não conseguiam subir escada, tinham um acometimento pulmonar muito importante, muito cansaço respiratório, e aí o Trikafta ele vai fazer com que esse canal de cloro funcione. Eu vou tentar mandar aqui para a Luana. Eu tenho uma aula que nós apresentamos no congresso do ano passado sobre um caso clínico bem bacana que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente tem até os exames de imagem, onde mostra o pré-Trikafta, que é o nome desse remédio, e o pós-Trikafta. Então, é muito legal de ver, porque os pacientes melhoram bastante. Então, infelizmente, não são todos os pacientes elegíveis a essa terapia tripla. No Brasil, foi incorporada a partir dos 6 anos, mas nos Estados Unidos a gente tem a partir dos 2 anos. Nós esperamos que isso tudo chegue ao Brasil, queremos bastante, né? Então, qual que é o critério de elegibilidade para o Trikafta, que é essa medicação? O paciente ele precisa de ter pelo menos uma mutação, que é delta F508, né? Uma mutação genética. Hoje, na fibrose cística, nós temos 2.000 mutações descritas. Então, no Brasil, a mais comum é a delta F508, e foi bom porque o Trikafta ela é para essa mutação genética. Então, só recapitulando um pouquinho, quando o paciente faz o teste do suor, que ele é diagnosticado com fibrose cística, nós coletamos um exame genético, um teste genético, para saber qual é a mutação desse paciente, tá? Então, os pacientes com maior nível de gravidade, eles cursam com essa insuficiência pancreática. E essa mutação delta F508 é uma mutação patogênica e aí é bom porque o paciente acaba se beneficiando dessa medicação. Deixa eu só mandar aqui para a Júlia, não, na verdade para a Luana, né? Que é quem tem o contato aqui, a aula do Trikafta, porque aí eu mostro aqui para vocês o pré e o pós-Trikafta. Enquanto isso, se vocês quiserem ir tirando dúvidas, fiquem à vontade. Eu tenho mais uma dúvida. Atualmente, qual é a expectativa de vida de pacientes com fibrose cística? Eu não sei se tem alguma, né, expectativa de vida. Então, eu posso falar da parte boa e não falar da parte ruim? Sim, pode. Com o Trikafta, como é uma medicação nova, sabe-se que a expectativa de vida vai aumentar, porque é a mutação mais prevalente, né? Antigamente tinham estudos aí trazendo no máximo 18, 19 anos, mas a gente sabe que tudo isso vai mudar, tá bom? Tá certo. Deixa eu colocar a aula aqui só um pouquinho. Aí vocês podem perguntar assim, Kelly, já perdeu algum paciente?
Perdemos um paciente há 2 anos, que não era elegível ao Trikafta, um paciente de 18 anos, que acompanhava com a gente desde os 6 aninhos, né? Com parte dessa equipe de fibrose cística. Eu vou falar o nome dele aqui, porque é autorizado pela mãe, ela nos autorizou. O nome dele é Fábio, né? Ele não era elegível para essa mutação e ele fez uma lobectomia ali com 7, 8 aninhos por conta de uma bactéria que danificou muito o pulmão. E há 2 anos, antes da morte dele, ele ficou muito grave. Muito grave. Então, a gente nem não sabia quanto tempo ele teria. Então, a gente começou a cuidar desse paciente, fazer cuidados de final de vida com ele, com a família. E aí, nós solicitamos a equipe interconsultora para nos apoiar nessa jornada com esse paciente. Lá no HCB, a gente tem uma equipe interconsultora de cuidados paliativos. E aí ele faleceu, né? Mas fizemos todos os cuidados que ele precisava. Dentre eles, as diretivas antecipadas de vontade. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar sobre as diretivas antecipadas de vontade? Conta aqui para mim. Se for o que eu tô pensando, eu já ouvi falar que a Já? questão de solicitar que não quer ser reanimado, essas coisas. Isso, nós fizemos isso com esse paciente. Ele teve uma morte muito digna, apesar de ter falecido tão jovem, aos 18 anos, né? Então, nossa equipe trabalha bastante isso com os pacientes. E ao contrário também, a gente já perdeu o bebezinho que desidratou, morava em Unai, lá não teve atendimento, era um final de semana e também faleceu. Mas eu gosto muito de falar desse caso, que é o do Fábio, porque ele teve uma morte muito digna e muito próximo da nossa equipe, assim. Ele fez as diretivas antecipadas, a gente conseguiu realizar todos os sonhos dele, foi muito bonito. O sonho dele, ele já estava internado já há uns 8 dias e ele queria muito ver o cachorro. E aí a gente, bora trazer esse Todd aqui para ver o Fabinho aqui no leito. Então a gente pediu as autorizações, né, para as nossas gestões e a gente conseguiu fazer todas as vontades do nosso paciente. Ele queria ver o pessoal da igreja que ele frequentava, a gente conseguiu levar. Ele falou um pouquinho mais de como seria o final de vida dele e a gente pôde proporcionar todo esse amparo para ele e para a família. Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar aqui para vocês a alteração aqui, o pré e o pós-tricafta, para mostrar um pouquinho para vocês sobre esse outro universo aí dentro da fibrose cística. Só um pouquinho. E aí, lá no HCB agora, a gente está implementando um programa que se chama Navegação de Pacientes. Hoje existe navegação de pacientes com a equipe da oncologia, onde tem uma equipe, normalmente é um enfermeiro ou um assistente social, que navega com esses pacientes. Então, a gente está tentando criar um programa de navegação de pacientes lá de fibrose cística, onde o navegador ele identifica as barreiras que o paciente enfrenta durante todo o período do tratamento dele, né? Tem um período para começar e para terminar. E aí a gente navega com esse paciente para tentar transpor essas barreiras. Então, nós estamos criando esse protocolo atualmente lá. Ô, Júlia, só um pouquinho que está baixando aqui. Não tem problema, não. Você consegue... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Eu fiquei curiosa com essa questão das diretrizes, porque no início do ano eu fiz a matéria, né, de cuidados críticos, e eu perguntei para a professora se aqui no Brasil existia isso, né, da pessoa ela poder falar
que ela não quer ser reanimada e etc. E ela falou que não tinha nada, assim, oficial, né, nesse sentido. É uma coisa do HCB? É uma coisa dos Não, pacientes com fibrose cística? isso daí faz. Não, as diretivas antecipadas de vontade não é só sobre se o paciente quer ser reanimado ou não. A gente trabalha dentro das diretivas tudo aquilo que que o paciente necessita dentro da possibilidade dele para o momento não só da morte, mas até chegar lá, né? Uhum. Mas nesse caso especificamente desse paciente nosso, a gente conversou bastante com a família, conversou há muito tempo, né? 2 anos de conversa com ele, para contar um pouquinho de como seria essa terminalidade, né? Entendi. Acho que agora baixou só um pouquinho. Acho que eu consigo compartilhar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá abrindo, pessoal. Todo mundo aqui faz medicina ou tem vários cursos? Não, na verdade é que a maioria é da enfermagem, mas a gente tem também pessoal da nutrição, e eu não sei se tem mais alguém de algum curso diferente, hoje especificamente. Legal, bacana. Bom, eu consegui abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo com a minha tela com vocês. Eu tô com algumas residentes da UNB. Todo mundo é UNB? Sim. Tem 3 residentes com a gente lá no ambulatório de FC. Acho que agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá bom? Peraí. Conseguem ver? Para a gente conversar sobre um pouquinho sobre o caso clínico. Tá dando para ver, Júlia? Tá, sim. Se você quiser só colocar o quadradinho aqui do Teams, isso, assim, ou pro lado da tela ou fechar mesmo, ele não fecha a chamada. Peraí. Eu sou meio analfatins, gente. Desculpa, eu uso muito o outro lá o Zoom. Acho que não fecha, não. Não fechou, não. Acho que se você só arrastar o quadradinho assim para indo para como se fosse fora da tela. Pronto, conseguiram ver aí? Aqui o caso clínico. Sim, se você quiser deitar a tela, fica melhor também, aumenta mais pra gente. Melhorou? Sim. Então, vamos contar um pouquinho aqui sobre essa paciente, né? É uma paciente que acompanha com a gente, acompanhava desde os 11 anos, porque ela recebeu alta para os adultos, né? Só para trazer um pouquinho desse friozinho na barriga bom que o Trikafta tem trazido para a gente, tá bom? Ixi, agora ficou ruim, né? Tô tentando diminuir aqui, mas acho que tem que ficar assim mesmo. Então, uma paciente de 17 anos, né? Ela é fibrose cística pancreato insuficiente. Então, os pacientes que têm insuficiência pancreática, como eu disse para vocês,
cursam com maior gravidade, né? Então, de manifestação clínica, essa paciente apresentava manifestações respiratórias e também pancreáticas. Ela tinha alteração de 2 dosagens de cloro no suor, lá na cidade onde ela morava, onde foi realizado lá, né? Acho que é Mato Grosso que ela morava, se eu não me engano. Ela era colonizada pela bactéria Pseudomonas aeruginosa, e no sequenciamento genético ela tinha 2 mutações, que é essa mutação S4X, que é patogênica, e a delta F508, tá? Eu não vou entrar muito nesse score de Schwartz, mas vou passando aqui mais para falar um pouquinho das melhoras dela. Então, há 2 anos, essa paciente tinha uma piora progressiva e muito rápida, com perda da função pulmonar muito acelerada, vinha apresentando uma desnutrição, fazia dieta por GTT, que a gente, no HCB, nós fizemos no ano de 2019. Essa paciente fazia uso de oxigenoterapia domiciliar, sempre em níveis crescentes conforme a demanda, e também fazia uso de ventilação não invasiva, tá? Intermitente e durante o sono. Eu usava algumas medicações inalatórias, como a gente tinha conversado anteriormente, usava tobramicina inalada em meses alternados, porque ela tinha uma colonização crônica da bactéria Pseudomonas. Fazia azitromicina 3 vezes na semana, fazia uso de enzima pancreática nas refeições e também os polivitamínicos, né? Esse aqui é a tomografia dessa paciente no ano de 2020. Então, essa paciente aqui no exame de tomografia, eu sei aí que vocês me falaram que tem vários enfermeiros, mas eu vou falando aqui das alterações, tá bom? Porque a gente quer da enfermagem ver menos, né, essa parte aí dos exames radiológicos. Mas aqui nesse exame de imagem, a gente pode observar que essa paciente tinha uma hiperinsuflação decorrente aí do processo respiratório, né, do acometimento pulmonar. Ela tinha áreas de aprisionamento aéreo, nessa partezinha aí onde está mais esbranquiçada. Então, onde está branco, muito espessamento de muco, tá? Aqui na tomografia, onde vocês estão vendo esses buraquinhos aqui, tá dando para ver quando eu aproximo a tela? Tá sim. Ah, ótimo. Então, onde tem esses buraquinhos que vocês estão vendo, tá vendo? São bronquiectasias, que fica ali com bastante muco acumulado no pulmão, muitas bronquiectasias, anéis de Sinete, né? Aí no exame radiográfico dessa paciente. Bastante, muito muco, muito catarro aí acumulado nesse pulmão. Ai, tem uma opção aqui de apresentar, peraí. Ficou melhor assim. Muito bom. Deixa eu ver aqui o próximo. E aí a gente tem também uma tomografia de seios da face. Então, né, na tomografia de seios da face, onde tem aqui nas vias aéreas superiores, onde está bem esbranquiçadinho aqui a parte do nariz, e aí bastante muco acumulado aqui nessa região, né? Deixa eu ver esse aqui que a gente consegue ver. Aqui nessa região frontal aqui, a gente tem alguns espaços que deveria estar aerado. Eu vou mostrar o próximo para vocês verem a diferença. E aí essa paciente no ano de 2021, ela teve um COVID que ela piorou muito, ela ficou pronada por muito tempo. Então, antes do COVID já estava muito ruim, né? E aí, depois dessa internação prolongada, e ela piorou ainda mais, ficou entubada por muito tempo, e a gente estava, assim, bem preocupado em relação a essa paciente realmente vir a falecer. Ela, antes do COVID, fazia físio 2 vezes ao dia com higiene nasal, tinha uma função pulmonar de 38%, que já era muito baixa, né? Depois do COVID, ela teve uma queda muito abrupta da função pulmonar, de 38% foi para 21%, muito ruim. Teve uma piora da desnutrição,
E aí ficou bem ruim depois do Covid ainda apresentando várias internações. Aqui foi na época do Covid, antes já estava muito ruim, que eu mostrei para vocês várias bronquiectasias, então esse pulmão aqui deveria estar com várias áreas aí de pontinho preto, mas estava tudo tomado de secreção, bastante bronquiectasias que a gente consegue ver aqui. Então, gravem aí na cabecinha de vocês essas imagens aí cheio de pontinho branco, que eu vou mostrar a próxima, que vocês vão se surpreender, né? Então, dentro desses casos dos pacientes que utilizam a terapia tripla, para abrir o canalzinho de cloro, nós enfermeiros temos alguns papéis, né? Então, lembra que eu falei para vocês que a terapia tripla vai abrir o canalzinho de cloro, né? E aí, voltando um pouquinho mais sobre a nossa paciente, no ano de 2022, ainda quando ela estava internada, ela iniciou o processo aí para pegar a terapia tripla, que é essa medicação chamada Trikafta. Então, a gente faz algumas solicitações de exame pré-Trikafta, que eu não vou entrar muito com vocês. E aí, quando essa paciente começou a usar o Trikafta, ela teve uma melhora muito importante, já assim, no primeiro mês, a gente nem acredita. Ela teve uma diminuição da secreção pulmonar, começou a fazer atividade física, ela melhorou da desnutrição. Então, a gente conseguiu tirar a GTT dessa paciente, porque a gente precisava de sempre fornecer um aporte calórico maior. Antes, ela estava na fila para transplante pulmonar, e ela saiu dos critérios da fila para transplante pulmonar e começou a fazer as atividades de vida diária dela. Então, aqui a gente tem uma evolução do VF1, que é o exame que a gente mede a função pulmonar. Então, no COVID, no ano de 2019, lembra que ela tinha uma função pulmonar de 21%. Ela já era ali 38%, caiu para 21% na época do COVID, quando começou a usar a terapia tripla, né? Que é essa medicação aí maravilhosa que está disponível no SUS. Ela teve uma melhora para 50% de função pulmonar. Pensa, um paciente que respira 20% começar a respirar 50%. É assim, um ganho muito importante, né? Os pacientes com o uso do Trikafta, eles têm uma evolução importante do IMC, porque eles, como tem a melhora da função pulmonar, né? E aí, consequentemente, a gente também tem a melhora nutricional. E o cloro no suor, eles param de perder cloro pela pele, então as secreções ficam mais hidratadas. Então, antes, o pré-Trikafta, ela tinha um cloro do suor, ela perdia, e o cloro era 100 mmol, depois do Trikafta, 50 mmol. E nós temos aqui um gráfico de número de exacerbação pulmonar, como eu disse para vocês, que são essas pioras pulmonares, né, e de hospitalização. Então, na faixinha azul são as exacerbações. Então, ela teve aqui entre 2017 e 2019 ali uma média de 5 exacerbações, e aí depois do Trikafta foi melhorando, né? E também o número de antibiótico terapia endovenosa, ela teve uma melhora aí bem importante, tá? Então, aqui são os exames. Lembra da imagem que eu mostrei para vocês da tomografia toda branca, cheia de secreção? Vou voltar para vocês verem a diferença de como era e como que ficou. Olha aqui no COVID, né? Assim, eu vou mostrar antes do COVID, porque vocês vão falar, não, é porque estava com COVID. Antes do COVID, o pulmão aí todo cheio de bronquiectasias, todo branquinho, estão vendo? Muito espessamento brônquico, né? O brônquio aí bem alargado, com bastante secreção, bastante bronquiectasia. E aqui foi depois do Trikafta. Vou mostrar aqui para vocês. Olha a diferença, o pulmão todo pretinho, gente, é incrível. E isso assim, com um mês de Trikafta. A gente ainda tem algumas bronquiectasias, a literatura traz que algumas bronquiectasias são irreversíveis, né? Mas já diminuiu muito a quantidade de secreção da nossa paciente e também até o aprisionamento aéreo aí melhorou. Então, esse aqui com um mês de Trikafta,
né, com os moduladores. Aqui, outros cortes tomográficos. E aqui a gente tem o raio-x do tórax da nossa paciente aí também, com bastante melhora após 8 meses do uso do modulador. E vocês lembram da ATC de seios da face? Quando eu falei aqui do crânio, que a gente deveria ter uns espaços mais aerados, né? A nossa paciente melhorou muito significativamente. É muito bom ver tudo isso, né? Então, aqui eu tenho antes do Trikafta nessa imagem e depois do Trikafta, olha a diferença, gente. É muito bom de ver. Aqui antes do Trikafta, né? Essas duas imagens aqui da TC de tórax e depois do Trikafta. Melhora muito, muito, muito. E aqui, outra imagem onde a gente tinha bastante secreção aí nas vias aéreas superiores e depois da terapia tripla, como que essa paciente ficou. E aí, depois que o paciente começa a usar essa medicação, a gente tem alguns cuidados, né? Porque eles melhoram tanto que não querem mais fazer nada do tratamento, né? Querem parar de fazer as inalações, alguns querem parar de tomar até a enzima. Só que o pâncreas e os estudos ainda não demonstraram que eles voltam a funcionar na sua totalidade. Então, o que a gente menos vê é que o pâncreas tenha voltado a funcionar. Só que aí, quando começa essa medicação, que eles ficam tão bem, né? Eles querem parar de fazer todas as terapias e é mais um desafio de manter o tratamento, né? A gente vai reduzindo algumas coisas na medida do possível, na medida da gravidade de cada paciente, mas é bem desafiador. E aí a gente precisa de fazer alguns exames de acompanhamento, porque o Trikafta, ele pode fazer uma hepatotoxicidade. Então, a gente faz exame de acompanhamento, principalmente no primeiro ano de vida do nosso paciente, bem severo e bem rigoroso, para que ele mantenha ali usando as medicações e a gente fazendo o monitoramento para ver se não tem nenhuma alteração hepática e nem renal. A gente faz acompanhamento oftalmológico nas crianças, né? Porque tem risco de fazer catarata, a medicação. E também alguns cuidados relacionados à saúde mental. Eles fazem acompanhamento com o nosso psicólogo, porque pensa um paciente que é muito grave, né? Ele vai trabalhando ao longo da vida, junto com a família dele, que talvez não viva tanto tempo. E aí, com o Trikafta, tudo isso muda. Então, ele precisa de refazer as rotas da vida dele. E a gente tem, deixa eu ver esse outro caso aqui. Esse aqui eu não vou apresentar para vocês, não, porque era de um outro paciente que é de fora do DF, né? Sobre o Trikafta, é esse remedinho aqui que vocês estão vendo na tela. Os pacientes utilizam 2 comprimidos de manhã e 1 à noite, e aí ele faz essa abertura aí do canalzinho de cloro. Não, esse aqui é do outro estudo lá. E é isso, gente. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela com vocês. Mais alguma dúvida? Estou aberta aqui. Eu tenho uma dúvida, acho que final, assim, como que tá a questão, eu não sei se, provavelmente, né? Como que tá a questão de pesquisa para cura da fibrose cística? Tem Então, alguma mais avançada, alguma coisa? Então, o que a gente tem de mais inovador agora são essas medicações que abrem os canais de cloro, mas ela ainda não é a cura, né? Porque o paciente precisa de usar a medicação que abre o canalzinho de cloro por bastante tempo aí da vida dele. Mas a gente espera chegar lá, porque a fibrose cística, ela é uma doença de países caucasianos, né? Então, as coisas chegam nos países mais ricos e depois vêm para o Brasil. Então, isso é muito bom para os pacientes, porque as pesquisas que envolvem mais essa parte financeira chega primeiro lá e depois vem para cá. Então, isso não é ruim. Quantos pacientes você tem hoje usando esse medicamento? 34, usando Trikafta.
E eles vão de quanto tempo no HCB para fazer esses exames recorrentes? Então, a gente tem um monitoramento, né, mais pertinho desse paciente. Então, a gente faz exames pré-tricafta, depois com 30 dias, aí depois fica trimestral. Então, a gente tem um flowchart de acompanhamento, onde cada vez que ele vem, ele faz determinados exames. E, além disso, eles têm muito acesso à equipe. Então, caso tenha algum evento adverso, caso eles tenham alguma dúvida, eles têm bastante acesso à nossa equipe. Entendi, obrigada. Nada. Espero que vocês passem por lá aí durante a graduação. Nós recebemos muitos internos, muitos residentes também, e todo mundo sai muito apaixonado por esse ambulatório. Acho que é o sonho de todo mundo que gosta da pediatria passar lá no HCB. Eu estou no semestre que a gente faz a matéria, né, de cuidado da criança, e esse semestre exclusivamente a gente não vai passar no HCB. Então eu tô bem triste. Que pena! Pessoal, eu vou compartilhar aqui o QR Code da lista de presença para, como a gente já está no finalzinho, né, para todo mundo poder receber o certificado. A palavra-chave é pediatria. Então, o certificado vai ser pelo SIGA. Então, vai demorar alguns diazinhos para poder sair. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre? Júlia, se você quiser compartilhar a cartilha com todo mundo aqui, eu acho que eu mandei para vocês, né? Mandou. Eu vou colocar Pode no nosso Instagram. Tá, joia, combinado então. E tem também as informações no site do HCB. A gente está trabalhando com alguns materiais de literacia em saúde para publicação, e aí podem ficar de olho por lá, que de vez em quando vai aparecer algumas coisas relacionadas à fibrose. Tá certo. Vou divulgar os dois, tanto a cartilha quanto o site do HCB. Excelente. E aí, quando passarem por lá, na fibrose, podem falar, Kelly, eu ouvi uma aula sua. Foi uma aula maravilhosa, Kelly. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi incrível, assim, conhecer mais sobre essa doença, né? Porque a gente faz, né, o estágio na pediatria, agora atualmente, acho que só lá no HUB. Coleta o teste do pezinho, vai lembrar de o teste do pezinho. E acho que é bom a gente ter essas primeiras noções do que é a fibrose cística, para caso algum dia a gente se depare com algum caso, para poder saber o que falar, como falar para os pais. Principalmente essa questão, por exemplo, de ter que dar o sal para o bebê, é uma coisa que eu não sabia. Então, já vou ler mais sobre também, para já ficar preparada. Não é só para o bebê, é para todo mundo que tem fibrose cística, a gente dá sal. O bebê a gente tem mais cuidado pelo risco de desidratação, né? Uhum. Mas foi uma aula maravilhosa. Espero que o ano que vem a gente consiga fazer essa aula novamente, porque sempre tem novos estudantes, novos ligantes. Eu espero que o computador abra ano que vem, porque hoje eu passei bastante sufoco aqui, eu estava suando. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar aula para os meninos? Mas a aula certinho. Aqui, mas que bom que deu certo. Deu certo. Pessoal, todo mundo conseguiu ler o QR Code? Reage aí com joinha se deu certo. E perfeito. Então, acho que é isso, gente. Obrigada pela participação. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no Instagram da Laped. Eu vou postar já agora a cartilha para todo mundo ter também. E esperamos vocês agora na semana universitária. A gente vai ter umas ações bem legais, focadas na saúde do adolescente, tanto lá na própria FS quanto lá no HUB. Então, vai ser bem divertido. Espero que vocês participem. E muito obrigada de novo e boa noite, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tudo de bom aí para vocês. Obrigada.